edição das 9, João Paulo Alcázar. Bate, coração. No dia dos namorados, o músculo mais importante do corpo torna-se rechonchudo, mais vermelho do que na realidade e multiplica-se em suspiros, anúncios publicitários, declarações mais ou menos genuínas. Mas nem mesmo neste dia patrocinado por São Valentim, o coração deixa de ser o que é. Músculo vital, motor forte e frágil, que às vezes, não há volta a dar, entope, engasga-se, ameaça parar ou para mesmo. De volta do coração, a ciência descobriu que a melhor cura para as cicatrizes deixadas por um infarto pode estar afinal nos tecidos do próprio coração afetado. O resultado da pesquisa foi publicado na revista médica Lancet. A jornalista Cristina Anand conta-nos de seguida o essencial da experiência. Os investigadores começaram por inserir um tubo através de uma veia no pescoço do doente. Chegaram assim ao coração, de onde tiraram uma pequena quantidade de tecido do tamanho de metade de uma uva passa. A amostra foi isolada em laboratório para que as células se multiplicassem e, passado um mês, os doentes receberam de volta no coração cerca de 25 milhões destas células staminais. A cicatriz que tinha ficado no coração por causa do ataque cardíaco ficou mais pequena, reduziu-se para quase metade. Um feito que os cientistas do Instituto Cedars-Sinai, em Los Angeles, dizem ser inédito e que pode ser um grande avanço para os doentes cardíacos. Mas outros investigadores são mais cautelosos, lembram que o estudo foi feito com apenas 25 doentes, uma amostra muito pequena, e a regeneração dos tecidos não melhorou de forma significativa a capacidade do coração de bombear sangue. Mesmo assim, os resultados são encorajadores e vão abrir a porta a novas possibilidades para quem sofre de doenças cardíacas, a principal causa de morte em Portugal. Uns investigadores de coração cheio, outros prevenindo as habituais cautelas. Notícias do coração biológico neste Dia dos Namorados, que é também Dia Europeu da Saúde Sexual. Por entre corações ao alto, os estudantes universitários portugueses não parecem muito bem preparados para evitarem a possibilidade de uma gravidez indesejada. Um estudo recente, feito no final do ano passado, mostra que a maioria das jovens se esquece de tomar a pílula com regularidade, quando é essa a opção contraceptiva que fazem. E, vai contar-nos também o jornalista Nuno Guedes, a lição sobre os meios de contracepção até podia estar mais bem estudada. 18% dos estudantes das universidades têm conhecimentos baixos ou muito baixos sobre contracepção. O diretor executivo da Associação para o Planeamento da Família, Duarte Vilar, explica que 65% têm conhecimentos médios, mas mesmo nesses existem falhas. Estudantes que, segundo o especialista, não responderam a questões básicas. Coisas específicas sobre o funcionamento da pílula, ou sobre os métodos contraceptivos, ou sobre o ciclo ovário menstrual. A percentagem que erra nas perguntas é bastante elevada. Sobre alguns aspectos da saúde sexual e reprodutiva, eu diria, portanto, que existe uma percentagem que, não sendo maioritária, é suficientemente grande para ser preocupante que os estudantes universitários, e nomeadamente, portanto, os rapazes, mais os rapazes do que as raparigas, mas também as raparigas, desconheçam aspectos básicos da saúde sexual e reprodutiva, dos métodos contraceptivos, do funcionamento do corpo, das infecções sexualmente transmissíveis. Outro problema, quase 80% das estudantes esquecem-se com regularidade de tomar a pílula. 4 em cada 5 usam a pílula, mas têm esquecimentos da pílula. E isto é bastante preocupante porque, embora, digamos, a maior parte das estudantes digam que esquecem uma vez por mês, isto quer dizer que expõem a uma gravidez não desejada com estes esquecimentos. Para evitar falhas e esquecimentos, a Associação para o Planeamento da Família pede que seja aplicada de forma efetiva a educação sexual. Está convencida que muitas escolas estão longe de cumprir os mínimos exigidos por lei. Uma suspeita que não é para já possível de confirmar com rigor. Uma semana depois da explosão de gás que destruiu parte de um prédio na Charneca de Caparica, em Almada, os 20 desalojados ainda não sabem se e quando vão ser realojados. A explosão afetou 7 famílias que não puderam regressar a casa. Uma das moradoras afetadas, Tânia Andrade, disse à TSF que tem andado num virote entre a Câmara e a Segurança Social. Virote, mas sem respostas concretas. No próprio dia tivemos as senhoras da Segurança Social, perguntaram-nos se tínhamos sítio para ficar. Claro que num dia nós tínhamos, fomos acolhidos pela família, mas isso não se pode alongar, porque isto é uma coisa que se vai resolver já, imediatamente. E então pedimos ajuda 2 dias após a explosão à Segurança Social,
tem que ser com a Câmara. Depois começou a Câmara também a dizer que não tem casas, porque são coisas de segurança social. Após uma reunião com o Sr. Vereador e com a Câmara, dizem que de facto vamos tentar alojar numa casa que tenha, não é? Sim, testemunho recolhido pela TSF de uma das moradoras afetadas pela explosão ocorrida na charneca de Caparica há uma semana. A Câmara de Almada, contratada também pela TSF, ao final da tarde de ontem, garantiu que está a acompanhar a situação com preocupação, mas a autarquia não confirma se vai realojar as 20 pessoas que a explosão na charneca de Caparica deixou sem teto. Os desalojados, 20 pessoas, têm estado em casa de familiares e amigos. Agora uma pergunta. Será que uma prenda de 1.500 euros é uma prenda capaz de desviar o mais sério dos caminhos do bem? O Jornal de Negócios conta-nos esta manhã que é este o valor que o Governo propõe para, digamos, separar as águas no que toca à conduta dos funcionários do Estado. Quer dizer, a proposta de lei, que, como sempre acontece, ainda pode vir a ser mexida, refere que até 1.500 euros as ofertas podem ser aceitas, sem problema, mas se forem mais valiosas, têm mesmo de ficar no serviço, Isabel Almeida. Em todos os casos, o Governo quer que os funcionários públicos passem a declarar as prendas que recebem e os serviços devem manter um registro público e atualizado de todas as ofertas. É a proposta de lei do Executivo, datada do final do mês passado e a que o Jornal de Negócios teve acesso. A ideia é orientar o comportamento dos funcionários públicos quando recebem prendas no serviço, criando para isso um código de conduta que vai autorizar apenas os presentes até 1.505 euros. No documento não está, no entanto, explicada a forma como vai ser calculado o valor das prendas, sendo certo que, no caso de ter valor igual ou superior a 1.505 euros, deve ser entregue aos serviços da Secretaria-Geral ou ao Departamento de Relações Públicas. Uma fonte citada pelo Negócios explica que o Governo considera esses 1.505 euros um valor aceitável porque ainda está no domínio do simbólico. Acima deste valor, diz a fonte, não faz sentido o funcionário levar para casa a prenda que recebeu. Questões de simbolismo que o Governo quer agora clarificar. Sapinto é apresentado esta manhã, dentro de pouco mais de meia hora, a apresentação prevista para a Academia do Sporting de Alcochete. Depois do despedimento de Domingos Paciência, o até aqui treinador dos Júniores vai assumir a orientação da equipa principal. A mudança de técnico acontece depois de uma série de maus resultados da equipa. Apenas a frente europeia permanece em aberto. Mas o facto é que o modo como a direção dos Leões conduziu todo o processo está a provocar polémica. Bruno de Carvalho, por exemplo, o candidato que perdeu por pouco, por 360 votos, a última eleição para a presidência, Bruno de Carvalho veio dizer no ano passado, na RTP, que gostava de perceber por onde quer ir, afinal, Godinho Lopes. Eu tinha uma vontade que era de perceber qual era o projeto neste momento que o Sporting tem. Este projeto que os domingos era uma peça essencial e que saiu. Eu gostava de perceber, mudou o projeto, ou afinal não era essencial e mudou. Segunda-feira é para o título, na terça é para o terceiro lugar, na quarta é para nos aproximarmos dos grandes, como se não fôssemos um, na quinta é para eleições, na sexta é para vender o clube. A Bruno de Carvalho a contar pelos dedos os caminhos possíveis de um rei da selva de Juba Triste. Nesta entrevista à RTP, Bruno de Carvalho fez questão de sublinhar que, apesar das críticas à atual direção, não está a defender a realização de novas eleições fora do tempo. Como já disse, a apresentação de Sapinto está marcada para 9:45 da manhã, mais de meia hora. Vamos naturalmente seguir com atenção essa primeira presença de Sapinto como novo treinador da equipe principal dos Leões, para lhe contarmos tudo aquilo que for dito, primeiras impressões e de que forma que Sapinto entende o desafio. São quase 9:10 da manhã, hora do continente e da Madeira. A agência Moody's cortou a nota atribuída a 6 países europeus, incluindo Portugal. A agência de notação financeira justifica a decisão com os riscos crescentes que emanam da zona euro. A nota atribuída a Portugal, tal como no caso de Itália, sofreu um corte de nível. Já a nota espanhola fez tombar o rating atribuído
país vizinho, 2 patamares. A Moody's também reviu em baixo as notas atribuídas à Eslovénia, Eslováquia e Malta. A imprensa norte-americana deixou também um aviso aos campeões europeus do rating. França, Reino Unido e Áustria têm nota máxima, AAA, mas a Moody's considera agora que são negativas as perspectivas destes 3 países. Ainda assim foi menos dura do que uma outra agência, Standard & Poor's. O comentador TSF de Economia, Miguel Pacheco, considera que a reavaliação da Moody's já era esperada no contexto de uma Europa deprimida. Já não é só Portugal, mas é a própria Europa que está em recessão e que está a crescer muito lentamente. Isso, obviamente, tem consequências no plano interno português e na forma como Portugal poderá sair mais ou menos rapidamente desta crise e até conseguir voltar a crescer. No caso dos países com melhor qualidade de crédito, nomeadamente a França, a Áustria e o Reino Unido, a Moody's foi menos agressiva que a S&P. Não os tirou do rating dos melhores classificados, com 3 A's, mas disse apenas que o outlook, ou seja, que as perspectivas são negativas para estes países. E as razões já são conhecidas. A Moody's, como a todos neste rating, continua a não acreditar nas soluções que a Europa tem apresentado e continua a achar que há muitos imponderáveis e muitos problemas que podem surgir no caminho. E daí que esta revisão do rating seja natural e já era expectável face ao que tem acontecido nos últimos anos, nos últimos meses. Comentário de Miguel Pacheco, diretor adjunto do Jornal Eletrónico Dinheiro Vivo, comentador TSF de Economia. A reavaliação das dívidas soberanas de 6 países europeus, feita pela agência Moody's, aconteceu a poucas horas do arranque da Cimeira Europa-China, que está a realizar-se em Pequim. Pela capital chinesa está Durão Barroso, também Herman Van Rompuy, reunidos com os mais altos representantes do governo chinês. Há também, à margem desse encontro político, um encontro de muitos empresários dos 2 grandes espaços comerciais. Encontro importante, no momento em que a China está envolvida em diversos negócios no velho continente e Pequim já manifestou disponibilidade para ajudar a Europa a ultrapassar a crise das dívidas soberanas. De saída, as contas do processo face oculta. Ronda 1.600.000 euros o valor total dos pedidos de indenização civil a Manuel Godinho, às empresas do sucateiro e também outros arguidos. Quem pede contas são 4 empresas de capitais públicos com a rede ferroviária à cabeça do pelotão. Noémia Balvo Novaes. A Renfer pede quase 840.000 euros a Manuel Godinho, o empresário de sucata de Ovar, ao filho, sobrinho e empresa SCI deste sucateiro, mas também aos ex-quadros da empresa pública. Mariano Rodrigues, Silva Correia, João Valente, Manuel Guiomar e Abílio Guedes, todos arguidos no processo. Em segundo lugar, nos pedidos de indemnização civil, situa-se a Petrogal. A Petróleos de Portugal pede 701.000 euros a Manuel Godinho, filho, sobrinho, secretária e empresa O2, mas também a Paulo Pereira da Costa, outro empresário de sucata, e ainda a João Tavares, ex-funcionário da refinaria de Sines. O julgamento ainda vai no início. Hoje decorre a audiência 22. Os advogados das empresas alegadamente lesadas recusam falar de valores, mas confirmam o prejuízo. Lopo Cancela de Abreu, advogado da Petrogal, reagiu assim ao pedido da TSF para quantificar os danos da empresa. A indemnização total, não tenho aqui de cor. É dinheiro, é muito dinheiro. A Petrogal foi prejudicada. São os milhares de euros. Cancela de Abreu recorda que o prejuízo da Petrogal resulta do desaparecimento de material depois de um incêndio em 2009 na refinaria de Sines. Meses depois do incêndio em Sines. É material que não estava previsto de ser vendido nos programas normais e a ser um concurso à parte e desapareceu. Para além da Renfer e da Petrogal, também a REN e a EDP Imobiliária consideram que foram lesadas por Manuel Godinho e pela empresa O2. Os pedidos de indemnização civil constam de um dossiê, 300 páginas, que a TSF espreitou. O coletivo de juízo do Tribunal de Aveiro só vai dedicar-se a este assunto no final do atual julgamento face oculta. Praticamente 9h15 desta manhã de terça-feira, destaque principal, João Paulo Alcazar. Será que é desta o rugido? O leão sapinto é chamado a mostrar que raça tem, apresenta-se dentro de meia hora e a TSF vai acompanhar em direto a conferência de imprensa. Já seguiu o trânsito, depois há tudo de ensaio. Estas e outras notícias em tsf.pt